O tema da nossa mensagem de hoje é Jesus, a fonte da água viva. Esse é o tema da nossa mensagem desta noite, no nome de Jesus. Jesus, ele disse que sem ele nada podemos fazer, e tem vários textos nos evangelhos onde Jesus, ele abre o verbo e ele diz quem ele é, né? Ele é a fonte, ele é a verdade, ele é a vida, ele é tudo para nós. Ele diz: sem mim nada podereis fazer. Quando Jesus ele disse que sem ele nós não podemos nada, nós precisamos entender que realmente não podemos. A pessoa que tem muito dinheiro, ela bota a sua confiança em Deus e ela acha que por ter muitos recursos ela não precisa de Deus. E ninguém na face da terra pode viver sem ter Deus na sua vida. Isso é tudo engano, é tudo ilusão. Ilusão do mundo, ilusão de Satanás, que quer manter as pessoas bem distantes da presença de Deus. E nós entendemos pela luz da sua verdade, que uma pessoa sem Jesus, ela não tem vida, ela é uma pessoa que vegeta, e ela vive nas trevas e não sabe para onde vai. E nós precisamos a cada dia nos firmarmos nesta verdade, porque a cada dia que se passa, nós sabemos que se aproxima a vinda do Senhor Jesus. Quanto mais se aproxima a vinda de Cristo, mais os espíritos enganadores, eles estão trabalhando com todas as suas forças, com todo o seu exército, para esfriar a fé das pessoas, colocar obstáculo no caminho do povo de Deus, para fazer com que essas pessoas não sintam vontade de falar de Jesus para as pessoas, e nós temos a obrigação de falar de Jesus para as pessoas. É um dever de todo aquele que chegou ao conhecimento do Senhor Jesus, que tem Ele e segue Ele como seu servo. Nós temos o dever de levar e apresentar Jesus para outras pessoas. Não podemos ficar estáticos. Se tem uma coisa que Deus vai nos cobrar, no dia que nós nos encontrarmos com Ele na glória, é porque nós não falamos de Jesus para as pessoas. Até que eu falo, vamos falar o máximo que nós pudermos. Nós precisamos apresentar Jesus para aquelas pessoas que ainda não a conhecem, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, do versículo 10 até o versículo de número 39. Glória a Deus. Vamos caminhar um pouquinho aqui na Bíblia, na palavra de Deus. Jesus, a fonte de água viva. Esse é o tema. Amém, queridos? Todo mundo achou aí João capítulo 7, versículo 10? Glória a Deus. O texto começa falando assim: mas quando seus irmãos, falando dos irmãos de Jesus, já tinham subido à festa, então subiu ele também, não manifestamente, mas como em oculto. Ora, os judeus procuravam na festa e diziam: onde está ele? Ou seja, Jesus eles já estavam perseguindo Jesus para matarem, porque os religiosos não aceitavam, eles tinham ciúmes, eles tinham inveja do Senhor Jesus. Mas que mal Jesus fazia para estas pessoas? Nada, ele só fazia o bem. Mas por ele fazer o bem, as pessoas, as multidões se viraram para ele e passaram a seguir o Senhor Jesus. E era por isso o ódio que eles tinham do Senhor Jesus, a ponto de procurar para matar. Porque Jesus fazia milagre, curava os enfermos, sarava os leprosos, dava vista aos cegos, ressuscitava os mortos, e eles ficavam indignados, chamavam Jesus de mentiroso, de herege. Falava até que Jesus expulsava os demônios pelos espíritos maiorais dos demônios. E no versículo 12, a palavra continua falando: e havia grande multidão, havia grande
murmuração entre a multidão a respeito dele. Diziam alguns, ele é bom, e outros diziam, não, antes engana o povo. Ou seja, o povo estava dividido. Uns entenderam que Jesus realmente era enviado por Deus, os outros não queriam nem saber. Todavia, ninguém falava dele abertamente por medo dos judeus. Mas no meio da festa, versículo 14, subiu Jesus ao templo e ensinava. Jesus não se importou se alguém estava procurando ele para matar, tirar a vida ou não, fazer mal ou bem. Ele veio com uma única missão. Jesus, ele veio com uma missão de pregar a verdade. E essa missão ele deu para a igreja dele, levar o evangelho de Cristo no poder de Deus. E fazer as mesmas obras que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Nós precisamos assumir a nossa posição em Jesus e crer que nós realmente somos seus discípulos, somos seus seguidores e podemos fazer aquilo que ele fez quando ele esteve aqui na terra. Se nós não crermos que podemos, nós vamos viver a vida inteira aqui na terra, não vamos ganhar uma alma para Jesus, não vamos impor as mãos sobre os doentes e vamos curar ninguém. Por que não faz isso? Porque tem medo ou acha que não pode. Não é nós em si, nós vamos ser usados pelo Espírito Santo, porque Jesus nos deu o aval. Ele diz, vão e pregue, cure, salve e libertem. Se ele não quisesse nos ousar, ele não teria dado essa ordem, esse mandamento. Vão, pregue o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo, aquele que não crê já está condenado, e estes sinais seguirão a quem mesmos? Aos que creem, e em meu nome expulsarão demônios, sararão os enfermos, imporão as mãos sobre as pessoas, serão curados. Não está escrito isso? Isso é para mim e para você, a igreja. É para eu e para você fazer as obras do Senhor Jesus aqui na terra. Isso aí não é para nem é para todos nós. Então você pode fazer. Você creu. Você é seguidor dele. Você confia que ele deu o aval, ele deu o nome dele para ser usado. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. E muitas das vezes não fazemos nada, né, irmãos? Por quê? Tem medo do milagre não acontecer? Em meu nome e no seu não vai acontecer nada mesmo, mas no nome de Jesus vai acontecer grandes milagres em nome do Senhor Jesus. É no nome dele. No Evangelho de João, não abra lá não. No Evangelho, aqui no Evangelho de João, capítulo 10, aonde Jesus, ele cita que o ladrão não vem a matar, roubar e a destruir. Evangelho de João, capítulo 10. Aí Jesus diz que o mercenário, que não é pastor, ele vê o lobo e foge e deixa as ovelhas dispersas. Aí Jesus diz, ele foge porque ele não é pastor. Quem é essa figura que Jesus está mostrando? Quem é esse mercenário? O mercenário é o pastor que não prega dando a honra e a glória ao Senhor Jesus. Ele prega para que a glória e a honra seja dele. Esse é o mercenário. Então são essas pessoas que Jesus diz que são falsos. O mercenário é esse cara que ele quer a glória para ele. Ele quer que o nome dele seja reconhecido como o tal. E toda a honra e toda a glória é dada para o Senhor Jesus e zero para nós, em nome do Senhor. Esse é o mercenário. E é através
desse tipo de gente, que nós identificamos quem é o falso e quem é o verdadeiro. O cara que ele prega, mas o nome dele tem que ser o bam, bam, bam. O cara, ele vai pregar, ele quer ir pregar em algum lugar, mas ele cobra 50 mil. Ah, porque o cara é renomado. É renomado. Eu só conheço um renomado, Jesus de Nazaré. Esse é o nome sobre todos os nomes. O resto, esquece. E o versículo 15: e os judeus maravilharam-se, dizendo: como sabe ele letras, não tendo estudado? Jesus respondeu e disse-lhe: a minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. E se alguém quiser fazer a vontade dele pela mesma doutrina, conhecerá se ela é de Deus ou se eu falo de mim mesmo. Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Percebe? Quem fala de si mesmo busca a sua própria glória. Eu não tenho que vir aqui, irmãos. Eu vim aqui falar de mim. Se eu subir aqui no altar para falar de mim, nós não somos edificados. Nós somos edificados aqui, pela luz da verdade, que é a palavra de Deus. É isso aqui que edifica. Não tem um outro objetivo para que um homem suba no altar do Senhor Jesus e venha falar de si. Não tem porquê. Se falar é falso, é mentiroso. Nós temos que falar do Senhor Jesus. As pessoas precisam acordar. Hoje você vê as pessoas beijando o pé do fulano, beijando o pé para receber um milagre. Meu irmão, isso realmente é chamar as pessoas de bobas, chamar as pessoas de idiota, beijar o pé do homem. Nós temos que nos curvar aos pés do homem chamado Jesus de Nazaré e mais ninguém. É diante dele que nós temos que nos humilharmos e nos curvar diante dele, botar a boca no pó diante do Senhor Jesus. Você já deve ter visto, nessas televisões da vida, as pessoas tirar o sapato, sentar lá, vocês agora vão, cada um vir aqui beijar meu pé, para você receber um milagre. Vai responder para Deus fazer das pessoas, usar a fé das pessoas para enganar. Ela engana, e as pessoas vão igual a abelha no mel. Sabe por que fazem isso? Porque não são ensinadas na verdade. Porque quem conhece a verdade jamais se deixa enganar pelos mercenários, em nome de Jesus. O mercenário, Jesus falou quem é, ele apontou, é aquele que fala e quer a honra para ele, a glória para ele. Esses são os mercenários. O mercenário, ele não tem a menor responsabilidade com a salvação de ninguém. Ele quer a glória única e exclusivamente para ele, Igreja de Cristo. Acorde, meu irmão. Não se deixa iludir por televisão, meu irmão. O Satanás, se for possível, ele se transforma em anjo de luz para enganar as pessoas a olhos vivos. Mas quem tem o Espírito Santo jamais vai se deixar enganar pelos espíritos do mal e pelo homem carnal, em nome de Jesus. Jesus fala no versículo 18: quem fala de si mesmo busca a sua própria glória, mas o que busca a glória daquele que me enviou, esse é verdadeiro, e não há nele injustiça. Não vos deu Moisés a lei, e nenhum de vós observa a lei, porque procurais matar-me? Eles estavam loucos para sumir com Jesus ali, porque eles não aguentavam mais ver tanta gente seguindo aquele homem tão bom e só fazia o bem. A multidão, o versículo 20, a multidão respondeu e disse: tens demônio. Aí olha o que é que a religiosidade faz, chamar Jesus de demônio. Tem demônio. O versículo de número
É o 20. Tem demônios. Quem procura matar-te? Respondeu Jesus e disse-lhe: fiz uma obra, e todos vós maravilhais, pelo motivo de que Moisés vos deu a circuncisão, e não que fosse de Moisés, mas dos pais. No sábado circuncidais um homem. Se o homem recebe a circuncisão no sábado, para que a lei de Moisés não seja aquebrantada, indignai-vos contra mim, porque no sábado curei de tudo um homem. Jesus, na sua humildade, diz: vem cá, eu curei um homem no sábado e por causa disso vocês querem me matar? Vocês fazem as coisas no sábado, mas acham que ninguém vê, né? Fazem escondido. Então, isso tudo faz parte dessas pessoas que querem ser as santinhas, botam jugo sobre as pessoas, mas elas mesmas, nem com o dedinho pequeno, elas querem remover. Mas o jugo sobre os outros é uma maravilha. E aí Jesus continua falando no versículo 24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai segundo a reta justiça. Então alguns dos de Jerusalém diziam: não é este o que procuram matar? E ele aí está falando abertamente e nada lhe dizem? Porventura sabem verdadeiramente os príncipes que este é o Cristo? Todavia bem sabemos de onde este é. Ou seja, não dava o menor valor, desfaziam de Jesus ali na cara dura. E o versículo 28, clamava, pois, Jesus no templo, ensinando e dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou, e eu não vim de mim mesmo, mas aquele que me enviou é verdadeiro, e o qual vós não conheceis. Eles ficavam mais irritados ainda, porque Jesus estava pregando ali na lata ali, ó. E Jesus dizia: você não conhece a Deus, mas eles achavam que eles conheciam, né, irmãos? Mas eu conheço, porque dele sou e ele me enviou. Procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão dele, porque ainda não era chegado a sua hora. E muitos da multidão creram nele e diziam: quando Cristo vier, fará ainda mais sinais do que os que este tem feito? Os fariseus ouviram que a multidão murmuravam dele essas coisas, e os fariseus e os principais dos sacerdotes mandaram servidores para o prenderem. Disse-lhe, pois, Jesus: ainda um pouco de tempo estou convosco, e depois vou para aquele que me enviou. Vós me buscareis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis vir. Disseram, pois, os judeus uns para os outros: para onde irá este que o não acharemos? Irá porventura para os dispersos entre os gregos e ensinará os gregos? O 36. Que palavra é esta que disse: buscar-me-eis e não me achareis, e aonde eu estou, vós não podereis ir? E o versículo 37. E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé e clamou, dizendo: se alguém tem sede, que venha a mim e beba. Jesus, ele não se importou com as opressões, com os obstáculos que Satanás estava usando aquelas pessoas para tentar impedir que ele concluísse a obra de Deus, a qual ele veio a fazer. Agora pare e pense e analise. Se com Jesus o diabo se opôs desde lá de Mateus 4, quando ele foi batizado e transportado para o deserto, o que é que Satanás começou a fazer ali com Jesus? Tentar impedir da obra de Deus ser concluída.
E o que é que ele faz comigo e com você todos os dias? Impedir que a obra de Deus seja concluída na minha e na sua vida. Mas Jesus, ele diz que ele é a água da vida. Enquanto estivermos bebendo desta água, nós temos vida espiritual, temos comunhão com o Pai, com o Filho e com o Espírito Santo. Nós temos temos poder contra as forças do diabo, em nome do Senhor Jesus. Nunca deixe sua fé se esfriar. Você sabe e já aprendeu que o alimento da fé é a palavra de Deus. Não tenha preguiça de vir aos cultos, irmãos e irmãs de Cristo Jesus. Não tenha preguiça de ler a Bíblia. Não tenha preguiça de orar. Não tenha preguiça de jejuar. É isso que Deus quer, uma igreja forte, uma igreja que não desiste, uma igreja que clama dia e noite pela justiça de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Seja forte e corajoso, tenha sempre o bom ânimo. Às vezes, talvez você até pensou, pastor, sim, mas tem dias que não é fácil. Eu sei. Você acha que eu não passo por muitas lutas e aflições? Muitas lutas e angústias e aflições, eu passo todos os dias. Muitas das vezes não converso com ninguém, nem com a minha esposa, mas eu converso todos os momentos com o Espírito Santo. Tem coisas que não convém você abrir a boca para falar com ninguém, é só com o Espírito Santo. E ali ele que dá o refrigério, ele que dá aquele ar que você precisa para respirar melhor, é o Espírito Santo. Então nós não podemos jamais permitir que o desânimo, as lutas, os problemas, as dificuldades sejam motivo para nós desistirmos ou então diminuir a nossa frequência na presença de Deus. Nada, assim como o Paulo escreve lá em Romanos, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nada. Então, não deixe que nada venha desanimar a ponto de você falar, eu não vou mais na igreja. Não pronuncie esta palavra, não deixe nem passar na sua mente. Satanás, ele vai lançar várias coisas na mente, pensamentos, para fazer com que a gente desista. Não temos como retroceder, irmãos. Mesmo que quiséssemos, não temos mais como voltar atrás. Já estamos no meio do caminho, vamos seguir adiante, em nome de Jesus. Amém, queridos? Não desista por nada desta vida. A luta é grande, mas a vitória é maior e recompensadora em nome de Jesus. Nenhuma das nossas lutas ficará sem a recompensa do Senhor, pode ter certeza disso. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí Jesus fala no versículo 38, quem crê em mim, como diz as Escrituras. Quando Jesus ratifica, irmãos, fala das Escrituras, ele está falando do próprio Deus, da própria palavra de Deus. Aqui nós poderíamos ler assim, no 38, quem crê em mim, como diz a palavra de Deus, rios de águas vivas correrão do seu ventre. Por que é que Jesus, o que significa isso? Rios de águas vivas correrão do seu ventre. Esse rio de águas vivas aqui é a unção do Espírito Santo que está em mim e em você, que vai fluir para outras pessoas no nome do Senhor Jesus. Esse rio de águas vivas é a unção do Espírito Santo que nos foi dada, para que elas jorre, para que elas ela atinja, ela vá até o coração de outras pessoas. Nós somos como fosse fontes da unção do Espírito Santo para transbordar para a vida de outras pessoas em nome de Jesus.
rios de águas vivas fluirão de nós. Quando? Quando nós abrirmos a nossa boca e pregar este evangelho para as pessoas que estão sedentas, estão com fome e sede de justiça, de aprender a verdade, estão cansadas de ouvir mentiras, estão cansadas e calejadas de viver debaixo do jugo do homem na lei dos religiosos. Quando elas ouvirem esta verdade, porque quem tem o Espírito Santo, ele tem amor no seu coração, ele é manso e humilde de coração, para curar, sarar as feridas dessas pessoas, que já não aguentam mais carregar o jugo do homem. E Jesus, ele veio para aliviar o fardo, não colocar fardo sobre ninguém, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E o 39 diz, isso disse ele, ó aqui, ó, do Espírito Santo que havia de receber. Os que nele, estão lendo comigo, irmãos? Leia de novo, isso disse Jesus, do Espírito Santo que havia de receber os que nele crescem. Porque o Espírito Santo ainda não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, ou seja, aqui Jesus ainda não tinha ido para a cruz. Por que que ele não tinha sido glorificado? Porque ele não podia receber ali o Espírito Santo e depois receber os nossos pecados. Então, depois que ele recebe os nossos pecados e crava na cruz, morre e ressuscita ao terceiro dia, ali ele foi glorificado sem nenhum pecado nosso, porque ele levou e sepultou todos eles. Ali ele recebe o poder e ele é glorificado em nome do Senhor. Aqui ele diz, ainda não tinha recebido, porque o Espírito Santo se deteve até Jesus concluir a obra de Deus. Depois aí ele é glorificado como santo, sem mácula e sem pecado, porque antes ele teria que levar o meu e o seu pecado no seu corpo, e o Espírito Santo não compartilha com o pecado de ninguém, em nome de Jesus. Entendeu agora, amados? Mas agora nós recebemos o Espírito Santo, e agora nós sabemos que nós podemos falar, e quando você falar, lembre-se, que a unção que está em você, através do Espírito Santo, é ela que vai convencer aquele coração duro do pecado, da justiça e do juízo. Mas tem que falar, tem que pregar, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. João 14, 12. É só ir um pouquinho na frente. João 14, 12. Amém, irmãos? O Espírito Santo está nos preparando, Igreja de Cristo, para nós ir para a guerra, com toda a fé e coragem, sabendo quem somos em Cristo, em nome de Jesus. E sai da frente Satanás, porque a Igreja de Cristo, quando ela é cheia do Espírito Santo, e está alicerçada na palavra de Deus, as portas do inferno não prevalecem contra ela, em nome de Jesus. Jesus falando aqui, ó, João 14, 12. Na verdade vos digo que aquele que crê em mim, também fará as obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o meu Pai. Quem falou? Jesus não falou? Ou Jesus não falou? Jesus falou, está escrito na sua Bíblia aí, na sua mão. Como é que eu não vou crer? Podemos ou não podemos? Ele não falou que nós podemos? Vai e destrói o diabo da vida dessas pessoas, irmão, em nome de Jesus. Glória a Deus. Jesus é maravilhoso. Olha só. Na verdade, ele diz, pelo mim e pelo Pai eu afirmo, que aquele que crê em mim, também fará as obras que faço, e fará maiores do que estas. Olha o que Jesus fez aqui na terra. E ele falou que nós podemos fazer maiores. Porque nós temos muito tempo. Jesus não teve tanto tempo assim. Foi perseguido desde dos 12 anos até o dia da morte, ele foi perseguido. E nós ainda não estamos sendo perseguidos não, né? Pelo homem, que nem Jesus foi.
Então vamos aproveitar ainda essa liberdade que temos para ganhar as almas para o reino dos céus, Igreja de Cristo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Esse é o nosso papel, amados. Não tem outro objetivo se pregar o Evangelho a não ser salvar almas, em nome de Jesus. E aí no 13, ele sela, versículo 13: tudo quanto pedirem em meu nome, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então toda a honra e toda a glória é para o Pai e para o Filho, e zero para nós, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Quando nós temos esse entendimento, nós somos muito humildes, e temos que reconhecer que sem Jesus não somos nada, e tudo que vai acontecer de maravilhoso, vai acontecer em nome dele, e não é em nome do João, do Pedro, do José, de ninguém, é no nome de Jesus. Esquece a tradição que você recebeu lá do seu pai e da sua mãe. Você tem que aproveitar a oportunidade que Deus está te dando, para que você abra os olhos do seu entendimento e você pare de ser um idólatra, e abre os olhos do entendimento e deixa o Espírito Santo entrar no seu coração, em nome de Jesus. Porque o meu pai foi assim, minha mãe foi assim. Você está tendo a chance. E Deus, ele bota as pessoas no lugar certo para que elas possam aproveitar da oportunidade. Mas se não aproveitar, talvez não tenha outra chance como essa. Se pedires alguma coisa em meu nome, eu farei, no versículo 14. Jesus aqui, ele dá uma condição no 14, eu farei. Se não duvidar, ele faz. Não pode duvidar. Orou? Creia na sua oração. Deus vai ouvir. Por quê? Porque o nosso intercessor apresentou ela para Deus. Nenhuma das minhas e das suas orações. Não pense que Deus não vai ouvir, porque Ele vai. Nós já aprendemos aqui muitas vezes que nós temos um intercessor na terra, que é o Espírito Santo que está aqui agora, e nós temos um intercessor nos céus, que é o Senhor Jesus. Ele é o nosso intercessor. Todas as nossas orações Ele pega e vai diante de Deus apresentar nossas causas para Ele, interceder por nós diante do Todo-Poderoso. E todas as minhas causas e as suas estão diante de Deus. Deus não está demorando, Ele age na hora certa. O que Ele quer é confiança nele, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Vira uma página aí, João 15. Hoje nós não vamos sair do João, daqui a pouco nós vamos só em uma parte aqui, nós vamos encerrar, vamos orar em nome de Jesus. Evangelho de João, capítulo de número 15, do versículo 5. Pega o 4 e o 5. Jesus diz assim, estais em mim e eu em vós. Olha que bonito. Se você continuar comigo, pode ter certeza que eu estou com você. Aí ele diz aqui, como a vara de si mesmo não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiveres em mim. Não podemos nada sem Jesus, irmãos. O 5. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim ou nele, este dá muito fruto, porque sem mim nada podereis fazer. Quem foi que disse isso? Jesus. Sem Ele não podemos nada. Então, todas essas pessoas, quando Jesus falou assim, dificilmente um rico entra no reino dos céus, não é porque Jesus, ele é contra a gente ser milionário, não é isso. O que Jesus estava falando é que dificilmente um rico entra no reino dos céus, porque eles fazem do que eles têm o Deus deles, e aí não dá certo. Fazer do dinheiro um Deus é idolatria. Fazer dos bens materiais um Deus é idolatria. E isso Jesus não aceita, isso é pecado, idolatria é pecado. Então aqui ele diz, sem mim nada podereis fazer.
O inimigo engana as pessoas achando que elas podem fazer muita coisa sem Jesus na vida delas. Não podemos fazer nada se Jesus não estiver conosco. Amém, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Deixa eu só ver aqui um texto, um versículo aqui para nós encerrarmos aqui em nome de Jesus. Deixa eu só ver aqui para eu não falar besteira. Glória a Deus. Lucas 19:10. Já vamos encerrar, para nós orarmos. Amém? Aqui Jesus, ele estava, essa passagem aqui, ela fala sobre o Zaqueu. Isso aqui eu preguei, eu acho que não foi, não sei se foi quinta-feira passada. E aqui no versículo 10, Jesus diz assim, ó: porque o Filho do Homem, que é o próprio Jesus, veio buscar e salvar o que se havia perdido. O que é que Jesus está afirmando aqui no versículo 10 de Lucas 19? Ele está dizendo aqui que todos os seres humanos que ainda não andam, não aceitaram a Ele na sua vida, não entregaram sua vida para Ele, estão perdidos. Jesus, ele diz: eu, Jesus, vim para salvar o que se havia perdido. Uma pessoa sem Jesus está perdida. E é por isso que o Evangelho é pregado, para dizer para as pessoas que elas precisam entregar sua vida para Cristo. Esse Evangelho é pregado para abrir os olhos do entendimento das pessoas que ainda não estão cegas espiritualmente. E entender que elas precisam sair da onde elas se encontram, da prisão, para habitarem na luz, que é o Senhor Jesus. E aí ele diz, se referindo ao Zaqueu, que as pessoas ficaram indignadas porque Jesus entrou na casa do Zaqueu e almoçou com ele ali, perdoou o Zaqueu, e Zaqueu se converteu ali. Aí Jesus diz: eu vim salvar o que se havia. Esse homem estava perdido, e ele abriu o coração e me aceitou na sua vida, e eu salvei ele. E assim ele salva todos que abrem o coração e se arrependem dos seus pecados. O Zaqueu se arrependeu imediatamente, a ponto dele dizer: eu devolvo 4 vezes mais, se for preciso, as pessoas que eu enganei, que eu roubei. Jesus falou: nunca achei tanta fé em Israel como achei fé nesse homem. Então, ou seja, no momento que Jesus se faz presente na vida de alguém, não tem por que a pessoa não mudar. A transformação, ela é imediata. O Espírito Santo constrange de certa forma que a pessoa, ela não tem como não sentir remorso da vida imunda que ela leva. Ela abre mão daquilo, Jesus aceita, perdoa os pecados e está salva em nome do Senhor Jesus. É esse o Evangelho que nós pregamos todos os dias, Evangelho do poder de Deus, na unção do Espírito Santo, para que esse rio de águas vivas que está em nós transborde na vida de outras pessoas, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Guarde essa palavra do seu coração.